A gente fala muito sobre gestão aqui no Agrovendas e hoje eu trouxe um gestor comercial para a gente conversar a respeito dessa carreira de gestor, mas também para a gente falar muito sobre gestão de pessoas, gestão comercial, sobre carreira no agro, né, Isso André? aí, isso aí. Que bom que você está aqui, obrigado por ter aceitado esse É convite. um prazer para mim, um orgulho. Conseguido espaço na agenda dele, gente, não é fácil. No meio da feira, a gente está aqui durante a Hortitec, estamos no campo aqui, na área da Sacata com a Biotrop, né, André? Hortinove. Hortinove. E assim, a gente tem muito para falar aqui. Quero apresentar o André primeiro aqui. O André, ele é gerente nacional da Sacata hoje. E conheci o André há anos atrás, lá no meu começo de carreira. O André já era gerente regional, né? Morava em outra região, ainda pela Sacata mesmo. Conheço e admiro muito o trabalho dele, a gente se aproximou muito, nos tornamos amigos próximos, né, André? E assim, temos muito para falar aqui, mas eu vou deixar você se apresentar primeiro. Tá bom. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né, Miriam? Eu acho que é sempre um prazer poder conversar com você, trocar experiência. Eu vejo todo o seu esforço de levar informação para as pessoas. Eu acho que isso é uma missão muito nobre, né, de ajudar as pessoas. Sim. Nas carreiras. Eu sempre falo que depois de tantos anos no mercado, né, os cabelos brancos já estão presentes, mas também tem uma bagagem, né, uma história pela frente, né? Então é um prazer estar com você aqui. Bom, meu nome é André, eu sou gerente de vendas da Sacata no Brasil, estou responsável pela venda do Brasil. Estou na Sacata há 25 anos, completei esse ano. Entrei como vendedor, né? Fui o primeiro vendedor da Sacata no Nordeste, né? Eu morava em Barbacena, fui contratado e depois de um mês eu não é para Barbacena que nós queremos você, nós queremos você no Nordeste. Eu vim de uma empresa, de uma outra empresa japonesa de defensivos, que eu aprendi muito também, mas antes passei no começo da minha carreira, eu trabalhei numa revenda em Barreiras, em 93. Então, comecei a trabalhar em 93, passei por uma revenda, depois passei por uma empresa de defensivo, fiquei 6 anos e agora eu estou há 25 anos. Então, essa é um pouquinho da minha história, né? Sou casado há 27 anos, tenho uma filha de 22 que está formando esse ano e está passando pelas mesmas incertezas de quem está começando a carreira para entrar no mercado de trabalho. Estou tentando ajudá-la também, passando pelo processo de seleção. Tenho certeza que nós já passamos lá atrás, né, eu me vejo lá atrás há 20 e tantos anos, 30 anos, né? Pai, como é que é a entrevista, né? Então, são fases da vida da gente, sim, né? E eu fico sediado em Bragança e é isso. Estou como gerente, trabalho com a motivação, sempre falo para o meu diretor, para quem quer na Sacata, eu trabalho com a mesma motivação de quando eu entrei. Eu acho que isso é fundamental, né? Na carreira. Você tem que trabalhar feliz. Não é o propósito meu de vida. Se não tiver felicidade, não tiver... A gente tem, né, da Sacata um mote que chama paixão, né? Pessoas, ambição, sinceridade, sorriso, inovação, otimismo e nunca desistir, never give up. Então isso eu carrego dentro do meu dia a dia aí. Que bom ouvir isso, e importante até para o momento que a gente vive hoje de mercado, né, André? A gente estava falando antes aqui de algumas situações que a gente vê das pessoas num nível de estresse muito alto, e a gente sabe que a área comercial tem uma pressão muito grande. Tem até um episódio recente que eu gravei do Agrovendas sobre essa pressão, principalmente de quem está no cargo de gestão, né? Pressão de todos os lados. Mas tem muito também, eu acho que de como que a pessoa conduz, do próprio jeito que ela, né, conduz a carreira e conduz a vida, o dia a dia dela. Conta um pouco dessa história, assim, ó, porque você já começou falando assim, eu fui contratada para Barbacena, morava lá, mas de repente me mudaram para o Nordeste.
E aí, como que foram, sabe, essas decisões, essas mudanças aí, principalmente quando você pensa em família junto também? Isso é uma coisa assim, fundamental para mim, eu acho que é inegociável. Quando falaram, eu quero você no Nordeste, eu falei, eu vou, desde que minha esposa vá. Ela tem que querer mais que eu. Então eu falei, e a gente era novo e tudo, nunca tinha viajado para o Nordeste. Aí ela falou, não, eu vou, mas eu quero conhecer primeiro onde a gente vai ficar. Então isso foi assim, inegociável. Se ela falasse naquele momento não, era não. Mas eu tive a sorte ou a dádiva de ter uma pessoa que está sempre do meu lado. Já mudei bastante, já morei no Nordeste, já vim, já voltei. A família, eu acho que acho não, tenho certeza que é o alicerce de tudo, né? Se você não tiver um apoio, negociar tudo, né? Porque, como você falou, vendas, eu viajei muito na minha carreira e sempre foi muito negociado. Desde com a minha esposa, depois veio minha filha, né? Muitas vezes você perde um pouco do crescimento da filha, então, mas isso foi sempre negociado. Acho que esse se é que eu tenho um pouco de experiência para passar, sempre tem que negociar tudo, com os pais, com a família, com os amigos, né, com você mesmo, né, o que você vai fazer para suportar essa pressão, né, do dia a dia, pressão do mercado, pressão da empresa, pressão da família. Você tem que ter uma negociação com você, a princípio, né, no início de tudo é primeiro com você, né. Com certeza. O que nesse momento eu vou abrir mão, porque ali na frente eu tenho. E eu falo muito assim com o pessoal nas mentorias, André, sobre ter um plano. Porque assim, o abrir mão, tudo bem, mas até quando vai ser esse abrir mão, sabe? Porque senão você fala assim, ah, não, agora eu não consigo fazer atividade física. Mas o agora de muita gente vira a vida inteira, né? Ah, agora eu não vou conseguir por um tempo estar tão presente com a minha família. Mas aí vira a vida inteira desse jeito, né? Eu acho que é bem isso, né? Quando você tem um propósito e uma clareza das coisas, fica mais fácil. Mas para mim o nome disso é disciplina, sabe? De falar assim, eu tenho um comportamento assim bem rígido, assim, eu não faço terapia, mas a minha terapia é o esporte, né? Então eu me dedico muito a isso porque eu sei que a vida é corrida e é a pressão da equipe, é a pressão da empresa, e se você não tiver um equilíbrio, né, da família e com você mesmo, com a sua mente, você acaba às vezes se perdendo e perdendo performance, perdendo rendimento, perdendo felicidade, né? Então, o meu alicerce é o esporte e é negociado também com a minha família, porque eu acordo cedo, né? Mas certeza que você vai acordar esse horário, com esse frio voo, porque 8 horas eu tenho que estar tocando meu trabalho, né? Então, eu acho que é um pouco disso, né? Vamos falar disso de esporte? Porque assim, ó, quem não faz atividade física porque não tem tempo, né? Eu até falei, às vezes é por um período curto ali de uma janela de negociação, às vezes é uma época que a pessoa está se adaptando numa região nova, né? Mas se a gente for pensar, o dia a dia de um gerente comercial Brasil, de uma empresa grande que tem muita coisa para ser decidida e que acontece todos os dias, como a Sakata, você também não teria tempo para fazer o que você faz hoje de esporte, né? Como é que encaixa isso na agenda? Como é que você se organiza? Você é muito disciplinado, você falou essa palavra aqui, você é muito disciplinado. Como que é isso? Assim, eu tenho amigo que é amigo de muitos anos, ele fala, eu te admiro, faz esporte e tal, mas eu não gosto, André. Primeiro, tem que sentir prazer. Primeiro, às vezes a pessoa não, esse é uma dificuldade, ele sabe que tem que fazer, mas não gosta. Aí você tem que ir na disciplina. Eu gosto, então essa é uma vantagem que eu tenho, né? Eu sempre gostei muito de esporte, desde de criança e tal. Então esse é um ponto. Outro ponto é a questão da disciplina. Eu durmo muito cedo. 9 horas da noite eu já estou capotando para acordar cedo no outro dia. Aí faço meu treinozinho e
8 horas, 8 e pouquinho, eu já tô nativa. Então, assim, são de escolha. Eu vou viajar, vou passar uma semana com a equipe, visitando cliente em reunião. Aí sai o modo, sei lá, treinador, atleta, amador, bem, bem humilde. E aí entra o gerente, que tem que estar com a equipe, tem que jantar com o cliente, né? E aí, às vezes dá, às vezes não dá. E faz parte, tá tudo bem. Agora, não pode levar isso, eu não treinei semana passada, agora... Aí volta, sofre um pouquinho. Então, esse é assim, a minha terapia é isso. Aí eu consigo manter esse equilíbrio. Mas disciplina, né? Eu sou um cara que dorme muito cedo e acorda muito cedo. E aí eu vou tocando. E você fala esporte, né? Só para quem não conhece ou não sabe, né? Você fala, é porque eu faço esporte, não sei o que. Eu pratico atividade física. Você tá treinando para treinar, fazer um triatlo, né? Sim. É meio Tabajara, aposentado, fake news, mas eu nado, pedalo, corro, né? É um pouco disso, né? Sim. Porque só uma coisa também, né? Só corrida. Eu já fui corredor e tal, aí algumas pessoas passaram pela minha vida e me incentivaram. E é isso. Eu gosto de natação, gosto de pedalar, e eu vou enganando, falando que é triatleta, mas não é. Né? Humildade, né, gente? Acima de tudo. André, você sente que tem alguma coisa que o esporte impacta na sua carreira, na sua vida profissional e vice-versa? O que você sente que mais tem de relação? Essa é uma coisa interessante. O ano passado eu fiz uma prova de triatlo em novembro. E aí eu estava em dúvida, vou fazer inscrição, não vou fazer, não vou fazer. Quando eu fiz, muda a chave. Que aí você entra, fala, o dia tal vai ter a prova. Aí você muda a chave e entra no modo disciplina. Porque quando você não tem uma meta, hoje eu vou, hoje está frio, não vou. Hoje está chovendo, não vou. Mas a meta era tal dia vai acontecer a prova. Aí você, a meta, o objetivo é aquele. Então eu tenho que me preparar antes. Eu não vou me preparar uma semana antes para fazer. E assim é a vida profissional. Eu tenho uma meta de resultado no dia 31 de março do ano que vem. E eu não vou chegar no dia 20 de março e falar, nossa, falta tanto para eu atingir a meta. A meta já tá acontecendo a partir do dia 1º de abril. E aí tem todo um plano para chegar naquela meta. Então, o esporte aí tem a disciplina de você, isso aqui eu combinei para fazer essa semana. Isso aqui eu combinei para fazer esse mês. O outro mês tem um outro objetivo e assim por diante. E assim é o treino de uma prova de endurance, né? Você vai aumentando a carga, você vai preparando aqui, preparando ali, tem que fazer fortalecimento, tem que fazer treinamento, né? Tem que capacitar as pessoas, tem toda uma equipe por trás, né? Tem nutricionista, tem o treinador que me passa as planilhas, assim como a empresa. Tem o cara do supply que me fornece a semente, tem o cara do marketing que me ajuda a treinar a equipe, tem as palestras que a equipe faz, e assim é o plano para chegar no resultado dia 31 de março. Eu acho que tem muita conexão essa parte do esporte com a disciplina do trabalho do dia a dia, né? Muito interessante. Tem um mentorado meu que eu entrevistei há pouco tempo no Agrovendas, o Robson, que ele fala disso, de como que a atividade física mudou. Ele fazia antes, assim, mas ele estava numa época bem, assim, difícil de vida, de desanimado, carreira e tal, e ele começou a fazer esporte. Ele entrou no plano de correr todos os dias. 365 dias no ano correr. 365 dias. E fazia chuva, fazia sol, ele estava lá. Então, disciplina, né? E eu acho que na área comercial, acho que tem uma coisa que falta muito, né, André? Não só de vendedores. A gente fala muitas vezes de o vendedor que não tem disciplina, que ele não planeja, não sei o quê. Né? Assim como para fazer uma atividade física, você tem que planejar tudo, o horário que você vai dormir, planejar a alimentação, né? Tudo. Mas também o gestor comercial, né? Que às vezes não tem essa disciplina que a equipe tenha. Aí é duro. É duro, porque assim, de verdade, a equipe olha o seu... Outro dia, uma pessoa da empresa falou para mim, nossa, André, eu vejo que muita gente da sua equipe começou a fazer atividade física. Aí eu falei, será por quê, né? Aí você vai começando a relacionar as coisas, né? Primeiro que
as pessoas estão ficando mais velhas, eu também tenho que começar a se cuidar, né? Mas talvez uma parte de contribuição, não, cara. Se o cara pode fazer, por que eu não posso? Sim. Né? Se ele acorda cedo, por que eu não posso acordar cedo e fazer? Né? Então, eu acho que é um pouco de olhar quem está realizando coisas bacanas e fala, bom, vou me inspirar naquilo, né? Eu tenho as pessoas que me inspiram também, né? Então, acho que sempre tem que ter as pessoas têm que se inspirar em alguma coisa, né? Sim, sim, para tudo, né? Para cuidar da saúde, para fazer gestão, para tudo. Sim. Voltando aqui mais voltado para a carreira mesmo, aqui, André, quando você fala que, né, a gente conversando antes, você começou numa revenda, então você tem a experiência de toda a cadeia de produção, vamos pensar assim, né, depois a carreira como inicial ali, né, de vendas, depois foi para multinacional, e a gente fala muito de coisa de, mas na multinacional, numa empresa, não sei o que é legal, que é bom estar, né? Como que você enxerga isso? Eu falei com uma pessoa que é funcionário de um distribuidor nosso ontem, né, na feira, na Hortitec. Muitas pessoas saem, entram multinacional. Cara, multinacional é assim, é o propósito. Eu acho que primeiro você tem que saber do que você quer da sua vida. Na multinacional, você anda num carro legal, tem um bom salário, tem um ambiente de trabalho. Só que às vezes você também abre mão de muitas coisas, né? Muita viagem, né? Às vezes o aniversário da minha filha é em janeiro. E é justamente quando nós estamos fazendo orçamento. Então, muitas vezes, a maioria dos aniversários, eu não estava lá no aniversário dela, né? E aí, tá tudo bem, é negociado, né? Mas na hora que passa lá os anos, putz, podia estar lá, né? Então, assim, acho que o primeiro passo que eu falo assim, qual que é o seu propósito? O que você quer? Você quer lá trabalhar numa revenda, fazer um bom trabalho, ser reconhecido localmente? Eu acho que você tem que ter excelência, você tem que ser o melhor vendedor daquela região. A referência técnica, a referência comercial. Eu tenho uma pessoa na empresa que fala assim, a melhor KPI de um bom vendedor é quando o cliente liga e fala, olha, eu preciso da sua ajuda. Esse é o KPI ideal, porque você está fazendo a diferença. Eu vou entrar na multinacional. Tudo bem também, só que você vai abrir mão de convivência com a família, de aniversário, de talvez final de semana, de dormir cedo, porque você tem que fazer as palestras, viagens e tal, estrada hoje, que é um problema, né? Então, são fases da vida e você tem que entender o que você quer da vida. É isso que eu quero, né? Eu tenho colegas que passaram pela empresa e empreenderam, viraram empresário. E olha, esse pessoal trabalha também muito, né? Muitos foram bem-sucedidos, estão muito bem financeiramente, mas olham para trás, também perdeu muita coisa da parte pessoal. Então, é o propósito. Eu acho que é o que o coração mandar. É isso que eu penso. Sim, mais do que o cargo ou o carro, né? É o olhar muito pro que encaixa com o seu modo de pensar, seu modo de viver, porque senão vira só realmente assim um querer mais para talvez agradar as outras pessoas, para às vezes as outras pessoas te verem bem, mas lá dentro a pessoa não está bem. Não, tá bem, isso é fundamental. De novo, eu falo, o propósito e a felicidade, né? O tema da convenção da Sakata hoje foi felicidade, em maio, felicidade é coisa séria. Que bacana. Não é você pode construir felicidade. Né? Tem metodologia para construir felicidade. Porque felicidade é constância, né? Você pode estar feliz. Motivação, uma hora você está motivado, outra hora está desmotivado, mas tudo bem. Mas a disciplina, a constância que é o importante, né? Então, eu olho para mim e falo, não, eu tenho que estar feliz no que eu faço. Trabalho e tudo, mas a felicidade tem que ser em primeiro lugar. E tem pessoas que são felizes ali, ser referência técnica local, um empresário local, e tem pessoas que são felizes no mundo corporativo, e está tudo bem. Qual que é a diferença de um gerente que tem outros gerentes para o gerente que tem RTVs?
Como que é a diferença de atuação? Eu li um livro que me ajudou muito quando eu fui subindo de carreira, que chama Pipeline da Liderança. Uhum. Que você começa como líder de você mesmo. Uhum. Todo mundo é líder. Esse livro é ótimo. Você é líder de você mesmo. Então você tem suas atividades como líder, mas você acaba liderando as pessoas que estão ao seu redor, não hierarquicamente, né? Mas Sim. por influência, Sim. por modelagem e tudo. Aí depois você começa a liderar uma equipe. Uhum. E você sempre tem que agregar para essa equipe. Que o líder, ele não precisa saber mais do que em tudo, mas ele precisa formar as pessoas para começar a liderar você mesmo. Então, se ela não lidera ou por capacidade técnica ou por influência, aí você começa a identificar e fazer a coesão de time. Aí depois você vai começar a liderar os líderes que lideram outras equipes. Eu acho que o ponto é, o que eu deixei que eu tinha que fazer lá como líder, que agora eu liderar, eu tenho que largar as coisas que eu fazia e começar a liderar as outras pessoas. Então e aí você começa a ter outras pessoas que te lideram. Aí você tem que cascatear tudo que a empresa, a estratégia da empresa para você formar as pessoas. Eu acho que o líder é coesão e formar pessoas, porque para você subir para outro espaço, você tem que ter alguém para colocar no seu lugar, porque senão você não sobe. E tem bastante gente que é super preso com isso, né? Que quer segurar as informações, quer fazer tudo, não larga o osso, né? Que a gente fala. Não larga o osso. E aí ele não cresce e a equipe também não cresce. Né? Então, assim, eu acho que hoje, antigamente, quem tinha a informação tinha o poder. Porque, não, se todo mundo saber, só eu que sei. Hoje é o contrário. A informação, ela está disponível. Tá na internet, está na inteligência artificial. No chat GPT, está em qualquer lugar. Então, as pessoas... Hoje é que todo mundo tenha informação e faça uso da melhor forma possível. Sim. E aí você forma a pessoa, legal, então agora você vai. Quem vai assumir esse lugar? Não, esse aqui eu já me preparei, posso colocar aqui, porque esse aqui vai dar continuidade ou até melhor. Então, hoje é o compartilhamento, não é mais o poder da informação. E o que você faz com essa informação, né? Como é que você organiza ela, como é que você faz as outras pessoas agirem? Tem uma pergunta, você está falando, eu lembrei, uma pergunta que a gente faz, assim, quando a gente está falando de inteligência artificial, que é assim, se o seu cliente entender muito sobre inteligência artificial, por que você vai continuar sendo importante para ele? E aí, trazendo para a equipe, né? Fiquei pensando nisso agora. Se a sua equipe entender muito sobre inteligência artificial, por que você continua sendo importante como gestor ali? Acho que é uma coisa para todo mundo pensar, né? Porque eu faço parte de um grupo de indústria, a Sakata faz, eu represento dentro. Aí teve uma discussão lá, a inteligência artificial vai tornar as pessoas menos... com menos raciocínio, porque você coloca um prompt lá e sai a resposta. Tal. É uma faca de pão. Uma faca de pão você pode usar para cortar o pão ou para fazer o mal para alguém. E na minha humilde opinião é assim. Sim. Você pode usar, mas de todo jeito você vai ter que usar a inteligência para fazer o conhecimento, gerar estratégia. A estratégia não sai de uma inteligência artificial. A não ser que você saiba muito e você esteja ali interagindo com ela para receber de volta. Se você não souber perguntar, não sai. Já não sai. A gente falou muito, quando começou mais forte, assim, ano passado, o uso de inteligência artificial, a gente falou muito até por causa da questão de etarismo, né? De as pessoas mais velhas, que já estão mais tempo no mercado, será que elas vão perder espaço para quem é muito novo e tem mais habilidade com tecnologia? E a resposta era não. Porque quem é mais novo pode entender mais de tecnologia. Só que essa pessoa ela não sabe criticar a resposta que vem de lá de uma IA, né? Então, se veio o A, ela copia, cola e coloca A. A pessoa que já tem experiência, que já entende, ela vai falar, não é A. É por esse outro caminho aqui. Então, ela tem que saber criticar e ela tem que saber perguntar também.
né? Exatamente, é o prompt, né? É. Porque se falar uma frase curta, sai. Agora, se você explicar todo um contexto, sai outra resposta. Completamente diferente, exatamente. E aí o contexto, aí sim é que o mundo é mobilizado pelas grandes perguntas, né? Exatamente. É que você falou lá atrás, né? Então, assim, ter informação só não é o que manda, mas como que você usa a informação, né? E como que você organiza as ideias, assim, faz toda a diferença. Eu sempre falo para minha equipe, informação é importante, mas não gera nada. Informação gera conhecimento, que gera estratégia. O que você tem que buscar é estratégia. Eu tenho X mil hectares de tomate. É informação. Sim. O que eu faço com isso? Quem são os clientes? Qual é o perfil dos clientes? Se é grande, se é identificado? Aí você conhece o mercado. Para onde que esses clientes estão vendendo? Você não olha o todo do mercado. É bom. Então aí você segmentou o mercado, agora você vai gerar estratégia. Cliente grande, se ele é adepto à tecnologia, se é um cliente que é sensível a preço, não é, aí você vai segmentando a sua estratégia. Vende para a indústria, ou ele trabalha embalado, ele faz o que com esse produto, e aí sim você começa a pensar o que você faz, né? André, se a gente puder deixar um recado aqui, assim, eu acho importante, assim, de pensar, para quem é já gestor comercial, tem muita gente que está no Agora Vendas aqui com a gente, que é dono de revenda, tem muito gerente, seja de revenda, seja de fabricantes nacionais e multinacionais, então tem muitos gestores, e tem a pessoa que está quase entrando no cargo de gestão ou acabou de assumir, sabe? Sobre gestão, o que você deixa de recado, assim, pra gente? Eu falo assim, todo gestor, e assim, gestor de você mesmo, ou gestor de equipes, eu sempre comento que são 4 KPIs que eu sempre... KPIs eu não digo, mas 4 diretrizes que meu mentor fala para mim quando eu assumi, né? A pessoa tem que escalar performance sempre. Alguma empresa é mais competitiva, cobra mais resultado, menos, isso faz parte da estratégia de cada empresa. Mas toda pessoa comercial tem que escalar resultado o máximo possível. Então, aumentar vendas é um ponto. E aí eu falo que tem, assim, 3 coisas que me direcionam. Você tem que ter a equipe, né? Ou você disciplinado como equipe, ou a sua equipe mesmo. Então tem que estar presente, tem que saber a demanda deles, tem que atender, né? Então a equipe, você tem que ter os seus clientes, né? Entender, cobrar, reconhecer, falar onde está certo. A Sakata tem muito isso com os nossos clientes. Olha, a Sakata quer isso, você está muito bem aqui, mas aqui você precisa melhorar. E eles hoje já entendem esse papel. A nossa estratégia é via os clientes, os distribuidores. E você tem que ter um ambiente corporativo, é importante também. Às vezes eu preciso estender um prazo de um cliente, às vezes o cliente está lá com um turnover alto, aí eu chamo o capital humano da empresa, cara, vamos lá ver o que está certo, o que está errado. Né? Então, assim, eu acho que isso é importante. Tem que ter resultado, tem que ter equipe, tem que ter os clientes e tem que ter um ambiente corporativo. E aí você tem a diretriz da empresa, você vai passando. Bom, a diretriz você tem a equipe e você consegue permear entre os clientes e você tem um ambiente corporativo, é isso que eu acho que aí vem o resultado de forma, vamos dizer assim, não forçada, né? Vem uma estratégia toda de resultado, né? Sim. E é muito interessante quando você fala isso, porque isso tudo é muito a cultura da Sakata, né, André? É muito forte até, assim, tem até um episódio que aconteceu, uma história que aconteceu. Quem era mentorado meu na época vai lembrar talvez disso, porque eu compartilhei um pouco, assim, mas a época que a minha mãe estava no hospital. Vai fazer 2 anos aí em agosto agora, já tá, olha só. A gente tinha um treinamento marcado em Londrina. Sim. Com a Sakata, com os distribuidores da Sakata, a gente estava fazendo um trabalho aí de um projeto de 1 ano, né? Era a abertura do projeto, não era? A primeira coisa do projeto, se não me engano. E todo mundo reunido em Londrina, eu estava também com passagem comprada, tudo certo, só que eu estava com minha mãe no hospital. E foi bem aquela fase final, foi bem difícil aqueles últimos dias ali. Eu liguei pro André e eu falei, André, a situação tá essa, eu não posso sair daqui. Eu lembro perfeitamente. E eu lembro exatamente o que você falou, assim, primeiro você me perguntou se
Você falou assim, Miriam, se você não quiser fazer o treinamento, tá tudo bem, a gente dá um jeito aqui. Agenda. Falei, André, eu quero fazer, mas eu não sei como que eu vou fazer isso à distância. E aí você me falou exatamente assim, a gente cria um plano B. E se precisar, a gente cria um C e um D e vamos lá. Então, assim, esse olhar não só, talvez, para os clientes, para o corporativo, mas até para parceiros, né? Sim, talvez sim. entre um pouco dentro do que você falou aí, de olhar o que a outra pessoa está vivendo, né? E fizemos esse treinamento de 4 horas de treinamento online, fui para um hotel lá em Viçosa, organizei lá uma sala lá e fizemos o treinamento. Para mim não foi fácil, para a equipe lá, eu sei que não foi a mesma coisa, mas eu acho que sim, e até todo mundo que estava ali, os distribuidores todos, todo mundo assim com o mesmo pensamento de tá tudo bem. Vai estar tudo bem. Né? Vamos fazer do jeito que é possível aqui. Tá? Então essa cultura de olhar para o outro é muito forte. Sakata é um parceiro querido meu, assim, há muitos anos mesmo, desde o começo de carreira que eu tenho contato com a Sakata, com você sabe disso, o respeito que eu tenho, admiração por você, pelo time todo que eu conheço aqui, para os mais antigos de casa e para os mais novos, né, que se eu falar para os mais velhos aqui vai dar briga ali, que já deu ruim. Esses dias que eu fui falar, mas assim, é muito bonito o que vocês fazem de trazer a cultura realmente, ir passando de uma pessoa para outra. Hierarquicamente a gente percebe essa mesma cultura de cuidado, né, de atenção, de olhar para o outro. E eu acho que isso também faz muito parte, tem muito seu dentro disso, né, do que você traz para a equipe. Tem muito do que cada uma pessoa vai passando para frente e como que você cuida dos clientes também. Porque, né... Eu falo assim, nós temos um objetivo comercial. Mas eu tô lá na minha mesa, lá em Bragança, existe muito um complexo de pessoas muito, muito grande no mercado, né? Nossa equipe, os proprietários dos nossos distribuidores, os vendedores. Então, assim, se a gente não olhar para toda essa galera e falar, puta, cada um são pessoas diferentes, Sim. ambições diferentes, alguns estão no começo de carreira, outros já estão há 15 anos no mercado, 20 anos no mercado, e é complexo isso, mas a gente tem 2 ouvidos e uma boca, meu pai falava isso, né? Então a gente tem que escutar mais do que falar, né? Hoje eu estou falando mais do que escutando, né? Mas é um pouco disso, e a Sakata, eu estou há 25 anos na empresa, ela tem muito disso de ouvir os clientes. A Sakata sempre foi marcada, assim, a marca registrada da Sakata é relacionamento. Isso é o mote. Mas a gente tem que falar de negócio também. A gente tem que falar de performance, a gente tem que falar de desempenho, a gente tem que apontar os erros, porque isso é amizade pequena e amizade grande, né? Sim. Se você tem um cliente lá, ou até a própria Sakata tem as debilidades, todos nós temos, a empresa, as pessoas. Então, amizade pequena e amizade grande, falando, cara, você tem que melhorar esse ponto. Aqui você é excelente. Esse ponto aqui, quem sabe você não se prepara melhor. Aí eu acho que aí as pessoas vão... E a recíproca acontece, né? Aceitam melhor quando você não está só apontando o dedo, Exatamente. né? Que você está ali como parceiro de verdade. Como parceiro, Faz toda a diferença. Vamos encerrar aqui, André. Eu acho que com essa frase que vem da convenção que você falou e que tem tudo a ver com tudo que a gente conversou aqui, com o que eu também entendo que é muito importante. Fala de novo essa frase pra gente. Eu acho que foi um momento muito marcante, assim, nós estamos na convenção e a Sakata trouxe esse tema e aí todos nós, assim, o mundo corporativo está muito preocupado na saúde mental das pessoas, né? Porque o mundo está muito acelerado, muita pressão e aí a gente trouxe o tema que felicidade é coisa séria, né? Então, tem como construir felicidade, tem como você ser disciplinado, tem como você pedir ajuda, né? Para você ter alta performance, você tem que estar com o coração feliz, não tem como. Não tem como você performar infeliz. Não tem como. E o que você falou, né? A gente tem que se priorizar também, né? A gente prioriza a meta, a gente prioriza a empresa, a gente prioriza, às vezes, até a família também e tudo mais, mas a gente, às vezes, esquece do que pra gente funciona. Né? Eu sempre carrego esse amigo meu que eu conheço desde os 10 anos. Ele precisa fazer atividade física e ele não gosta. Mas ele fala, eu vou ter que ir.
como diz, na força do ódio, mas vai ter que ir. Se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar, né? Vamos lá, então, vamos fazer. É isso aí. Que bom. Para você que é gestor que ouviu esse episódio aqui hoje ou assistiu, manda pra gente aqui nos comentários ou manda pro André. Vou deixar o seu LinkedIn, pode ser? Pode. No descritivo, para vocês continuarem a conversar com ele. Quem já conhece o André, quem não conhece também, vai lá e manda uma mensagem para ele falando que conheceu ele daqui. Para você, gestor que precisa de um acompanhamento para estar mais perto do time, para saber como fazer gestão de pessoas, gestão da área comercial e de gestão até da empresa, a gente tem uma mentoria para isso, um grupo de mentoria. Tem um descritivo aqui embaixo com um link para você clicar e a gente conversar a respeito disso, te ajudar nessa grande tarefa e importante tarefa de fazer gestão, né? André, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Foi muito importante, foi muito bom esse papo aqui. Obrigada pelo seu tempo, obrigada por tanta sabedoria compartilhada. Nada, eu sou apenas um mero comunicador aqui do que a empresa tem para passar para o mercado. Eu tenho muito orgulho de trabalhar na empresa, tenho muito orgulho do meu time, né? Acho que isso é importante, né? O reconhecimento, assim, são pessoas, a Sakata tem um turnover muito baixo. E eu vejo que a equipe trabalha com paixão. Eu acho que a paixão é o outro, pessoas, ambição, sinceridade, sorriso, inovação, otimismo e nunca desistir. Essa é a mensagem. Que bom, que bom. Obrigada mais uma vez. Espero que vocês tenham muito resultado aplicando aí cada coisa que o André falou aqui com a gente. Eu te vejo por aí, fora da porteira.